Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Aguardar todo mundo chegar mais um pouquinho. Eu vou começar, já vou chamar a Dirlene. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Atrasei uns minutinhos, né? Tá, sejam bem-vindos. Já vou falar para vocês, essa live vai ficar salva no YouTube da Casa Mania Olos, tá? Fiquem tranquilos, todo mundo vai poder assistir no melhor tempo e no seu tempo, tá bom? Antes de qualquer coisa, né, vamos iniciar. Eu acho que eu já vou chamar a Dirlene, né? Eu que queria fazer uma meditaçãozinha, tá? Mas eu já vou chamar a Dirlene. Eu já vou aqui só um pouquinho. Bom, eu quero que vocês, antes da gente começar a live, antes de eu chamar a Dirlene, eu quero que vocês convido a todos para sentir o seu ambiente. Não importa quem for assistir depois, posterior, ou que está assistindo agora ao vivo, tá? Eu quero que vocês prestem atenção como está o seu ambiente, tá? Antes e depois da live, né? Ou quando vocês forem assistir o vídeo, enfim. Prestem atenção para assim, ó, a respeito dos cheiros, barulhos, como que vocês se sentiram ao assistir esse vídeo, com as informações, como que a sua casa ficou, como que estava antes, como que ficou posterior, tá? E eu quero abrir então a nossa live, que vocês repitam esta frase, que vocês podem anotar e repetir todos os dias. Frase de cabeceira. Eu abri meu canal de cura. Sou luz e posso vencer e superar os meus desafios. Tá bom? Podem anotar, vocês podem falar essas frases todos os dias dentro dos ambientes de vocês, como se fosse um mantra, tá bom? Antes de chamar a Dirlene, eu vou chamar aqui, vou me apresentar. Já vou chamar a Dirlene. Dirlene, cadê você? Cadê você? Cadê você? Ah, deu pane aqui, calma lá. Ai, Cadê você? boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tá preparada? Tô! Tô, tô preparado com água aqui, ó. Então vamos lá, eu vou me apresentar, porque muitas pessoas vão ficar nessa live e vão assistir posterior, né? E Sim, depois eu vou apresentar para vocês a Dirlene, e aí a gente começa o desenrolar sim. dos segredos dos ambientes. Então, meu nome é Lisiane Bastos, sou arquiteta há 15 anos, quase 20 anos já nessa profissão. 10 anos trabalhei com obra propriamente dita, no meio de pedreiro, de gesso, de tinta e obras e reformas, imóveis, enfim. E desde 2017 que eu comecei a prestar atenção que aconteciam muitas coisas estranhas nas reformas, né? Confusão, muita confusão. Então eu vi que o caminho era prestar atenção nos ambientes de outra forma, tá? Então, com todo esse conhecimento da arquitetura, eu comecei a agregar conhecimentos a respeito de medicina de ambientes. É lógico que eu fui fazer todo um trabalho, fui estudar a respeito da energia das pessoas, né? Então, fiz mestrado em Reiki, fitoenergética, também estudei apometria, constelação, numerologia, mestrado em numerologia, feng shui tradicional, geobiologia, cabala da casa, cabala do nome. E agora estou em busca do meu mestrado em feng shui, né? Então, o que que acontece? Fui estudando todos esses pontos, essas linhas, vamos dizer assim, esses assuntos, porque tudo está interligado. Tudo está interligado. O ambiente não funciona sozinho, nós não funcionamos sozinhos, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Com vocês, a Dirlene.
que é consultora de ambientes, Sim, né? né? Através de ti, né? Bom, aqui tem novos seguidores também, né? Então, eu sou a Dirlene Rodrigues, eu sou corretora de imóveis há 2 anos, né? Vou para o terceiro ano agora de corretora de imóveis e trabalho com a Lise em parceria, aonde que eu conheci a Lise. A Lise foi indicação de uma cliente minha, tá? E eu estava trabalhando a venda do apartamento da Lise, e aí ela resolveu de não vender mais o apartamento dela. Ficou um tempo sem resolver, a gente trabalhou um tempo, né? Daí você pegou e resolveu de não vender mais. E eu também levei a Lise para conhecer um condomínio de chácaras que tem em Camboriú, que é o Gralha Azul, que é um condomínio top. É o único da região de chácaras, por enquanto, aqui em Balneário Camboriú. Tenho terrenos para vender lá ainda, tá? Me procurem depois. Até, Lise. Bom, vamos dispensar a apresentação aqui. Quem quiser me conhecer, me conecta no direct, me liga. Ou quando vier para Balneário Camboriú, pode me chamar para tomar um café, para almoçar, pode me indicar que eu vou dar o meu melhor para atendimento para vocês em questão de conhecimento da Costa Verde Mar. Né, Lisiane? Bom, a Lisiane, eu atendi tu, né? Eu acho que meu atendimento foi legal, né? Porque senão a gente não ia estar aqui, né? É que assim, aí eu comecei a conversar com a Dirlene, a gente começou a trabalhar juntas em parceria, por quê? Porque o feeling do trabalho da Dirlene é diferenciado, né? Esse imóvel A nem sempre é bom para a Maria, nem sempre é bom para José, e eu expliquei isso para a Dirlene. A Dirlene participou do meu primeiro workshop, né? Sim. De funções para consultores de ambientes, que agora eu vou transformar esse workshop em curso. Tá? Uhum. Então, eu vou dar esse curso específico para corretores de imóveis, sim, mas as pessoas também podem fazer, que tá tudo certo. Vou te dizer um detalhe, tá? Ontem estive num evento, pós-evento fui jantar com as meninas. Até uma delas entrou aqui. Uma delas, as duas são síndica. E eu estava com 4 pessoas. As 3 amaram o assunto, elas viram no meu stories que ia ter a live. Uma delas, que é síndica, quer aplicar no condomínio. O conhecimento vai te procurar para aplicar, porque, galera, o que acontece? A casa tem alma, né? Como a Lizzie usa a frase no perfil dela. E tudo é energia no nosso planeta. Nikola Tesla sempre falou sobre isso. Tem vários pensadores, filósofos que trazem essa questão de energia. E também, se a gente pegar aqui na questão de religião, alguns clientes nossos são religiosos, Jesus também falava da energia. E se você for estudar, buscar o autoconhecimento, tanto na terapia, ou na psicoterapia e na medicina como a Lise trabalha, ela traz esse conhecimento, tu vai acabar descobrindo que a energia é tudo. Até ontem a palestrante no evento que eu estava também falou que venda é energia, né? Então, por isso que eu estou aqui desenvolvendo essa parceria com a Lise. Já teve cliente que a gente fez a consultoria do terreno, né? Oi, Rocio. Tem a galera da XP aí que está entrando, que são os meus sócios a nível de Brasil, né? Então, obrigado aí por você estar assistindo. Eu compartilhei com o pessoal do grupo, né? Então, Lise, ali você, nos teus stories, tu comentou que o terreno tem uma energia, né? O segredo é o ambiente. Só que para a gente construir um condomínio, tem um terreno. E esse terreno, depois vai no workshop, pessoal, por que eu estou puxando esse assunto? Porque eu estou envolvida no desenvolvimento de incorporações, aonde que a gente vai construir condomínios, tá? E aqui em Balneário Camboriú tem obras que a Lisiane, como ela se apresentou, ela já foi arquiteta durante 15 anos e ela sabe de terrenos aqui que deu problema na construção, que a obra não deslanchava, que não sei o quê. Por que isso não acontecia, Liz? Por que teve tantas dificuldades? Sem citar nomes, né? Tu sabe?
Mas Sim, não. trazer esse conhecimento para os corretores, porque às vezes, gente, a gente trabalha um imóvel durante um ano e às vezes não é pela nossa competência, é pela energia do proprietário. A gente vai abordar mais esse assunto, mas no Mas terreno, vamos foco. eu Começar vou, pelo início. vou começar pelo início, calma aí. Eu vou explicar, é porque eu vou explicar algo importantíssimo, muito importante, porque Ótimo. as pessoas hoje. É que assim, ó. Dentro da arquitetura holística, eu quero que vocês entendam muito bem. Holístico é holos. Então, eu olho a arquitetura como um todo, né? Holos. Meu nome do escritório já diz Casa Mania Holos. Então, eu vou analisar o projeto, o terreno, a casa, o ambiente, enfim, como um todo, tá? Então, vamos começar desde o começo, pela palavra Sim. que todos conhecem, mas todos conhecem a palavra irmã dessa. Vamos começar pela epigenética. Ah, sim, pela epigenética. Epigenética. Todo mundo conhece a genética. Mas o que é epigenética? Eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem, para eu chegar e responder a Dirlene lá naquela pergunta dela que ela fez do terreno. Aí vocês vão entender o porquê que acontecem certos fatores em reformas, em obras, em projetos, em construções, enfim. Tudo parte daí, tá? Então, o que é epigenética? Se a gente desmembrar essa palavra epi, é como se fosse um envelope, é o que está por fora. Genética é o gene, tá? Uhum. O que acontece? Antigamente, eles tentaram mapear o código genético dos seres humanos para identificar as doenças, mas não foi possível. Eles não chegaram a conclusão nenhuma, eles não conseguiram nem finalizar a pesquisa, tá? Então, o que acontece? Você sabe quantos genes nós, seres humanos, temos? Tu faz alguma ideia? Milhões, Não. bilhões. Ah. 23 mil genes. Hum. 23 mil genes. Você sabe quantos genes tem o arroz que você comeu de meio-dia? Eu não comi arroz, não gosto muito de arroz. Tá aqui. 56 mil genes. Uau! Um grãozinho de arroz? 56 mil genes. Nós, seres humanos, temos 23 mil genes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que se fosse a genética que mandasse na biologia, o arroz seria muito mais complexo do que você. Exato. Então não é a genética que manda na biologia, é a epigenética. Porque o que acontece? O segredo está no terreno. Hum. Está no terreno. Então, assim, Uhum. um ambiente saudável, né? O que ele vai fazer? Ele vai criar células saudáveis. Então, os pesquisadores fizeram várias pesquisas. Colocaram células dentro de ambiente com ar-condicionado, colocaram células com calor, colocaram células num ambiente todo escuro, sem ventilação, e começaram a prestar atenção como que as células se desenvolviam. Hum. A mesma célula foi colocada em ambientes diferentes. Então, o que aconteceu? A epi, que é ao redor, que é o entorno, o ambiente, modificou essas células. Hum. Só que o nosso corpo é formado de quê mesmo? Células, átomos, certo? Uhum. O que Certo. acontece? Certo. Mas as pessoas acham que é a genética que manda em nós. Hum. A genética nos influencia 20%. E tem muita gente que fica, meu Deus, a minha família tem uma doença tal, tem uma doença X, tem uma doença Y, então eu vou poder desenvolver essa doença também, porque minha mãe teve, porque minha avó teve, biriri, bororó. Gente, a genética nos influencia 20%. O restante é o ambiente. Sim. É a epigenética que influencia. Então, genótipo vem dos genes. Gente, isso aqui não é aula de biologia, é aula de arquitetura, medicina de ambientes. Fenótipo é a característica que o ambiente passa para as células, vamos dizer assim, para as plantas, enfim, para nós, tá? Eu Uhum. vou pegar um exemplo. Se eu pegar um pé de uva lá de Caxias, lá da terra do vinho, e plantar aqui na praia, a qualidade do vinho vai ser igual? Não.
Porque o ambiente daqui vai moldar as células diferente na planta do que o ambiente de lá, tá? Exatamente. Então, o que que acontece? Genótipos são os genes, certo? Fenótipo é a influência do ambiente sobre os genes, tá? Uhum. Então, assim, o que que acontece? Quando você tem, por exemplo, maus hábitos para comer, para dormir, para fazer as suas tarefas diárias, enfim, para se relacionar com as pessoas, para ter uma certa logística dentro da tua casa, você tem esse fenótipo do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô. As características fenótipas, elas estão dentro do óvulo e do espermatozoide que gerou você. 50, Então, 50, né? o que que acontece? Vamos aprofundar um pouco mais. Vamos Ah, aprofundar um pouco mais. hum. Então, assim, as doenças que não têm cura, elas podem destruir muitas vidas, né? Mas isso resulta de complexas interações múltiplas de genes. Por exemplo, o que que influencia tudo isso? Os antepassados, o mundo intrauterino, a infância, a vida adulta e seus fatores ambientais, tá? Então, o que que acontece quando você começa a procurar um imóvel? Você vai lembrar, mesmo sendo algo inconsciente, você vai lembrar das características epigenéticas que você viveu na sua infância, na sua vida adulta, e o que que acontece? Você vai espelhar isso na sua escolha, tá? Então, assim, antepassados, pessoas que fugiram de guerra, que passaram fome, que saíram com a roupa do corpo, chegaram aqui no Brasil sem nada, sem eira e nem beira, essa memória está em nós. Sim. Essa memória está em nós, tá? O mundo intrauterino, como é que foi? A tua mãe, quando estava grávida, como é que era o ambiente que ela estava grávida? Era confortável, não era? Era uma cama confortável? Não. Era um quarto espaçoso, era ventilado, era iluminado, tá? As conversas eram agradáveis, as situações eram felizes. Então, já começa a partir por aí que eu estou só analisando ao nosso redor, tá? Tá, eu posso pegar um gancho nessa fala sua? Pode. Então, assim, tu lembra da nossa conversa na feira energética, que a gente se reencontrou e que a gente conversou com um descendente de japonês e que Uhum. o Feng Shui, é Feng Shui? Bom, O Feng Shui. Feng Shui. Da onde que ele vem? Do Japão, né? O Uhum. Japão. E o que que os japoneses fazem, gente? É um namastê deles ou da Índia? Não, Da deles Índia, namastê. é namastê na Índia, né? Que eu saúdo você. E no Japão é. Como é que é? No Japão? Eu esqueci a saudação do Japão. Arigatô? Arigatô? Não sei se é arigatô. Quando você saúda um parente, É, eu não lembro. mas Né? é. Então, para vocês verem, se metade do mundo aplicasse o conhecimento dos ancestrais que o Japão, os japoneses aplicam no país dele e nos estados onde que eles convivem, gente, vocês têm noção do que a gente poderia, né? Eu não, Talvez eu não, futuramente a gente eu pode não, assistir isso, Liz, ou não? não sei. Não, esse assunto não pode, né? Mas eu acho que o conhecimento oriental, né? Os Sim, o povos do Oriente conhecimento oriental. têm um conhecimento, os povos do Oriente eles têm um conhecimento muito Na intenso. verdade, eles valorizam a história, né? A ancestralidade. E se você for olhar, até eu tô aqui com a bicicletinha aqui, ó. Tô com a bicicleta aqui, com o pijama da bicicleta. Por quê? Porque é um ciclo. A nossa vida é cíclica, certo? São ciclos que se repetem. Se você for estudar a história,
Mas calma aí, aí é que tá o detalhe. Por que elas se repetem? Porque elas vêm com esse fenótipo passado de pai para filho. E como que Ninguém. se quebra isso? Calma que nós vamos chegar lá. Então, o que acontece? A epigenética ela é dividida em 4 partes. Já falei dos antepassados, Sim. eu já falei do mundo intrauterino e o Uhum. mundo da infância. Então, por exemplo, você tem uma criança hoje que ela é hiperativa, que ela não tem concentração na sala de aula, que ela não tem cuidado com suas coisas. Uma criança normal, vamos colocar isso sendo normal, uma criança, né? Sim. Uhum. Como é que foi o seu pai e a sua mãe sendo criança? Como é que foi os pensamentos? Como é que foram os sentimentos, as emoções, as palavras? Então, como é que foi? Como é que foi o quarto, o seu quarto de infância? Como é que foi? Você teve que dividir? Você dormia sozinha? Você conseguia dormir sozinha no seu quarto? Você tinha medo? Você dormia com a luz apagada, com a luz acesa? Você tinha algum brinquedo que você dormia, né? Os teus outros irmãos tinham um quarto só para eles, era tudo dividido. Tem muitas pessoas hoje que moram num quarto, sala e cozinha, quer dizer, num quarto e cozinha. E tem pessoas que moram em 500 metros quadrados e não se cumprimentam dentro de casa. Então, os opostos são extremos, mas é verdade. Os opostos são muito extremos, né? Sim. A quarta item é a vida adulta. Quando tu vai escolher um ambiente, então, eu tô com 50 anos, vou escolher um ambiente agora, tu vai resgatar toda essa memória do pessoal que já veio e já foi para outro lugar e a tua memória. Porque tudo tá onde? Tá tudo nas tuas células, isso. Exato. Quer queira ou não. Então, tudo isso está influenciando, né? Então, assim, ó, determinados genes, tá? Que a gente carrega. Veja bem, nós carregamos todos os genes de doenças no nosso corpo. Nós temos todas as doenças. Elas não nascem do além. Você Uhum. tem você tem lá a célula, o átomo, enfim, do câncer, você tem da tosse, você tem da gripe, você tem tudo isso está dentro do teu corpo, certo? Certo. Ele não cai de paraquedas dentro do teu corpo. Então, alguma coisa, ele continua, tá tudo dormindo aqui dentro do teu corpo, tudo isso, todas as doenças, teus átomos e tuas células saudáveis, tá tudo paradinho aí esperando. Quando você entra Uhum. num determinado ambiente, o que acontece? Pode ser que algo desperte alguma célula que você tem no teu corpo que você estava dormindo. Então, isso começa aonde? No terreno. Calma lá, Hum. calma lá, tá? Então, o segredo dos ambientes, o que é? É o terreno, tá? Olha só, tempos atrás, a mídia relatou a descoberta de um gene de câncer de mama, mas 90% dos casos desse tipo de câncer está associado às alterações induzidas pelo ambiente. Exemplo, quando eu trabalho no ambiente, o que acontece? O que eu vou procurar? Eu vou procurar alguns fatores que estão em desarmonia. Por exemplo, energia telúrica, massa de água. O que é massa de água? É água parada. Água parada no subsolo, a 90 quilômetros de distância da onde você está, do plano para baixo da terra, aqui onde tu pisa. Para baixo tu enxerga? Não, tu não enxerga. São os lençóis freáticos, né? Isso, rios subterrâneos, Eu, lençóis freáticos, eu massa tô de em cima de água. um rio aqui que eu tô sabendo. Caixa, que a gente chama caixa de ar, deixa eu pegar aqui para eu não falar besteira, os nomes, porque senão eu esqueço, tá? Hum. Falha úmida, falha seca, veio d'água, gás radônico, as redes, porque o nosso planeta é formado por redes, Sim. redes Peyre, Curie, né, Hartmann, enfim, ponto estrela. Então, tem uma série de coisas que estão aonde? No terreno, tá? Então, o que acontece? Se você fizer a primeira coisa que se faz com medicina de ambiente, que é a geobiologia no terreno, posterior, o que acontece? Você não terá
muito, você não terá muitos problemas posteriores, exato? Sim. Exato. Muito bem. Então, o que que acontece? Para você entender um pouco mais como que o ambiente te influencia, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, e quer você goste ou não, quando você faz mapa astral, o que que tu presta atenção no teu mapa astral? A missão. No meu caso, a missão. Não, tu presta atenção onde é que está o planeta Mercúrio, onde é que está Vênus, onde é que está o planeta X, onde é que está o planeta Y, porque se o planeta Y ficar em retrógrado, a tua vida também não anda, e tu vai prestar atenção nos planetas. O que que acontece? É o externo, cosmos, influenciando você aqui embaixo, pequenininha desse tamanho. Tamanho de uma formiga, e olha lá. Tua atenção nisso, então é todo o externo que vai influenciar você. Tá? Tudo bem até aí? Tudo tranquilo. A cachola pegando fogo, mas vamos lá. Então, olha só. Não é o DNA que controla a biologia. Elas são moldadas, o DNA é moldado, peraí. O núcleo não é o cérebro das células, não é o DNA que controla a biologia. Elas são moldadas pelo ambiente em que vivem. Pode ser agora, pode ser vida que tua avó viveu, que tua mãe viveu, que você tá aqui agora, tá? É bem intenso mesmo, é muito intenso. Ângela, você não tem noção do que é sentar tomar um café com essa pessoa. É muito massa. Então, olha só. Para que as células do seu corpo humano possam crescer, amadurecer, envelhecer e finalmente morrer, é imprescindível que ao longo da sua existência você vibre em equilíbrio com duas forças. Quais são elas? A força do cosmos e a força da Terra. Onde que está a força da Terra? No terreno. Ok, muito bem. O que que acontece? O cosmos, ele vai... O cosmos, vamos... Como é que eu vou exemplificar isso aqui para vocês? Como se descessem fiozinhos do cosmos, certo? Certo. Fiozinhos, vamos botar ali prateados, tá? Vamos descer fios prateados do cosmos e ele vai bater na Terra, no chão, terra, físico, tá? Vai lá, vai até o centro da Terra e volta. Não teria problema nenhum se nesse caminho ele não encontrasse alguns desvios de conduta, como, por exemplo, os fatores, os desequilíbrios da geobiologia que existem, que são as massas de água, né? Que são os rios subterrâneos, que são deixa eu ver mais o que, gás radônico, falha úmida, falha seca, tá tudo lá embaixo, ok? Sim. Isso existe, é plano, só que você não enxerga porque está embaixo da terra, tá? Se a gente passasse um scanner, você ia conseguir ver o que estava lá embaixo. Quando eu mexo com a radiestesia dentro da geobiologia, eu consigo saber a profundidade, a largura, o que é, se é limpo, se é sujo, de onde que vem a correnteza, para onde que vai, enfim, uma série de coisas. Mas vamos lá. Você sabia que ao redor das tuas células existem anteninhas? Como se fossem anteninhas. A tua célula está aqui, tá? Tudo ao redor aqui da tua célula são anteninhas. Então, o que que acontece? Você tem a célula que é o máximo, que ela é super energizada, que ela é muito saudável, mas você tem aquela célula lá que é meio chata, problemática, tá? Então, o que acontece? Essa aqui pode dar problemas. Se você entrar num terreno onde esse terreno tem problemas, qual anteninhas vai vibrar? A da célula problemática. O que vai acontecer com o teu corpo físico? Vai dar problemas. O que vai acontecer dentro da tua casa? Vai dar problemas. Problemas. Em todos os aspectos, tá? Ok. Muito bem. Então, olha só. Quando o teu corpo físico, tá, encontra desequilíbrio nesses fiozinhos prateados que vem do cosmos, que entra na Terra e que sobe, o que acontece com você? Começa a desencadear problemas que são chamados na vida terrena de doenças. Tá?
Então, assim, se por alguma razão uma dessas forças, seja a do cosmos, ou seja, a da Terra, entrar em desequilíbrio, porque o fiozinho prateado vem do cosmos todo lindo, todo certinho, todo lindo, né? Vem da consciência divina, vem, né? Enfim, vem aqui dessa consciência divina, do eterno, chamem como vocês quiserem, ele vem todo ele perfeito. É como se entrasse no nosso chakra coronário, quando a gente começa a pensar, danifica 90%. A Terra é a mesma coisa. Porque na Terra tem coisas que o homem colocou, coisas que existem na Terra que nos prejudiciam a nossa saúde, mas se tu plantar uma árvore, você consegue ver isso na natureza. O caule da árvore vai entortar, a árvore vai ficar torta, a árvore vai ficar oca. Então a natureza mesmo, ela também tem os seus problemas, vamos dizer assim, né? Os seus Exato. degraus mais complexos. Tu observa isso na natureza. Tá? Sim, até você viu um artigo sobre isso, que agora eles querem mudar o cemitério, querem colocar os corpos dentro de uma semente para plantar e plantar uma árvore. Tu viu sobre isso? Ai, mas Porque eles não sabem. Pois é. Mas isso é muito. Isso já fazem em países desenvolvidos há muito tempo. Não, é que eu vi essa reportagem semana passada e eu achei interessante, porque pensa só tu. Nossa, é muita gente, né? São 8 bilhões de pessoas no mundo. Aonde que vai, né? Os físicos, sim, né? Não, Os seres humanos. os físicos, sim. Mas pense na passar das décadas, quantos milhões de anos. Bom, melhor a gente não entrar nesse assunto. Vamos continuar aqui. É que uma coisa puxa a outra, né? Você tá falando de energia. Eu tô sentindo daqui que tua cabeça tá pipocando, assim. Sabe quando põe pipoca Não, dentro porque de uma assim, ó, tu sabe que tem ambientes aqui que foram construídos em cima do cemitério. E eu lembrei do workshop que tu falou sobre cemitério, lembra? O que é morar perto de um cemitério, o que é morar perto de um hospital. Então, eles não têm esse cuidado. A minha cidade que eu nasci tem um cemitério no meio da cidade, gente. Eu vou só fazer um parênteses, então, já que tu entrou nesse assunto, e vou fechar o parênteses. Tá, vai lá. Os templos religiosos, sejam eles qual forem, principalmente os mais antigos, eles não são construídos, eu vou comprar o terreno ali do fulano e vou construir ali um templo religioso. Nada disso. A escolha é feita a dedo. O que tem nesse terreno? Energias densas. Entendi. Ou não, que são raras as exceções, né? Então, essa energia densa, o que eles usam? Concentração de massa populacional. A pessoa é atraída para ir aí. Percebeu que é como se fosse um imã? A pessoa vai ali, a pessoa tem que ir nesses templos. Eu estou falando templos religiosos porque são todos, eu estou aqui todos, tá? Então, o que acontece? A sabedoria da arquitetura, da geobiologia, que é muito antiga, da radiestesia, que é muito antiga, eles usam isso para o lado da luz e da não luz, porque existem as duas hipóteses, vamos dizer assim. Conseguiu entender? Fecha parênteses. Fechei. Tá? Ok, vamos lá. Então, o que acontece quando você faz uma... Até aí, tudo bem? Tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Eu lembrei que o dia que eu fui levar o AH para você, que a gente conversou sobre isso. É o ácido hialurônico que eu fui te levar de bike e eu comentei contigo. Então, tu acabou de responder o que a gente tinha conversado aquele dia. Exatamente. Então, olha só, quando você faz uma programação vibracional do teu ambiente, ou seja, no terreno, mas hoje a gente está lidando com construções onde não é mais possível você trabalhar no terreno, porque eu preciso que a pessoa me dê licença. Eu não tenho como entrar lá sem, por exemplo, que a Dirlene me diga, Lizzy, você pode cuidar do meu ambiente, aí eu vou, certo? Todo trabalho é à distância e eu não invado propriedade de ninguém,
tá? Então vamos Sempre lá. tem que ter permissão quando a gente vai lidar com energia, né, Liz? Independente da energia que for. Mas Porque se você... exato. Mas quando tu lida com a geobiologia é físico. Terra, bio, vida, logia, estudo. Entendeu? Então, o que acontece? Claro que tá tudo interligado, sem sombra de dúvidas, né? Só que se eu for por esse viés, muitas pessoas começam a acender as anteninhas e aí já viu o que vira a casa da mãe Joana. Então, vamos Sim, continuar. com certeza. Vamos continuar. Não, o segredo é o ambiente. Então, o ambiente é o seguinte: buscar o autoconhecimento, contratar a Casa Mania Olos para tu pegar e ver o que está acontecendo, que você não consegue deslanchar determinadas situações, ideias, né? Aquilo que eu diria assim, eu tô tendo um problema com o terreno e eu vou conversar com o pessoal, porque, como eu acabei de dizer, a gente tem que ter autorização do proprietário, né? Para ver se realmente o meu investidor quer desenvolver dentro desse terreno é cabível, né? Porque às vezes tem terrenos e terrenos que eles querem desenvolver tal empreendimento, mas aquele empreendimento não vai ser cabível, né? Então tem que ter, eu não sei quando que os arquitetos vão começar a ter essa consciência de pensar. É porque assim, ó, a arquitetura, a medicina, eles ensinam faltando algumas explicações, vamos dizer assim, né? Na, Se tu neuro, pegar no ramo na neuroarquitetura não entra essa parte assim, do bem-estar bem do indivíduo? entra, mas eles vão lidar com cores, eles vão lidar com os objetos, com as formas, né? Então, tudo isso eu resolvo dentro do Feng Shui, o Sim, tradicional, sim. tá? Então, tudo isso eu resolvo dentro do Feng Shui. Então, o que que acontece? O Feng Shui, o que que é? Ele vai equilibrar o quê? A energia do cosmos, da Terra, em benefício de quem? Do Do ser humano. ser humano no ambiente. Exatamente. Então, por exemplo, se eu for aqui fazer o passo a passo para atender o ambiente para você conseguir ficar com saúde, o resto, porque eu acho que isso assim, não há dinheiro que pague quando você tem saúde, né? Em todos os aspectos. Porque Exatamente. quando tu trabalha, pensa bem. Então tu já descobriu agora, eu vou voltar aqui no nosso raciocínio. Sim. Descobriu agora que é a epigenética, o epi dentro do teu ambiente é que modifica você, certo? Vamos Certo. agora fazer o seguinte: quando eu faço a programação vibracional do ambiente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, assim, se a programação vibracional estiver calibrada, tá? Se a sua programação, peraí, vou formular diferente. Se a tua programação vibracional estiver calibrada para você viver num ambiente caótico, de confusão, de discussão, de problemas financeiros, de má alimentação, de pensamentos ruins, sentimentos ruins, o que é que tu vai procurar? Que ambiente que vai aparecer para você? Um igualzinho. Porque tu é um imã, né? Tu emana isso para o universo vai devolver o que para você? O que tu tá enviando. Não tem como ele enviar Exatamente. alguma coisa diferente. Então você vai para terrenos problemáticos. Então o segredo continua sendo no terreno. Isso dentro da moradia. Isso que eu nem entrei em questão de plantação, não entrei nada nesse Tá, e mundo. uma pergunta agora. Tipo assim, exemplo de balneário. Tem construção aqui que está construída em cima do rio. O que essas pessoas que estão em cima do rio vai viver que está passando uma corrente de água embaixo? Ou na areia. Tem empreendimentos que foi construído na areia. A hora que tu estava falando sobre terreno, me veio Dubai na cabeça. Que eles aterraram lá com areia e construíram umas construções né, incrível em cima da areia. Lá eles que assim, entendi. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos destruir? Não. Não. Nós não vamos destruir.
Então, nós vamos colocar o quê? Vamos dizer remédios para a gente conseguir para entender isso. Então, o que, que a geobiologia vai fazer? O que, que o Feng Shui vai fazer? O que, que a cabala da casa vai fazer? Vai colocar remédios, tá? Porque, assim, a medicina de ambientes, ela não consegue curar tudo. Sim. Nós conseguimos colocar algo, né, que possa melhorar para você, que vai melhorar para você. Porque se eu fosse curar, eu destruir o prédio e construir um lugar saudável. Exato. Os antigos, o que os antigos observavam? Quando eles construíam, quando eles montavam lá o seu sítio, enfim, sua casa no interior, o que eles observavam? Eles observavam aonde o animal deitava. Porque onde o animal deitava é porque ele conseguia dormir. Então lá a radiestesia do lugar era boa. Interessante. Isso é sabedoria que a história, o conhecimento rasgou a página e botou fora. Mais ou menos. Então quando eu for construir no sítio, eu vou levar os animais lá para fazer. Mas eles faziam o quê? Quem veio da guerra para o Brasil, o que eles começaram a fazer? Começaram a colocar o quê? Os seus sítios, enfim, porque eles tinham que produzir. O pessoal precisava comer, certo? Então eles observavam isso, tá? Quando tu usa radiestesia, tem uma técnica que se chama artesauri. Artesauri é usado na Espanha, nesses países, há muitos anos, muitas décadas atrás. Quem que era o pêndulo? Porque o pêndulo, tu sabe, é um pêndulo. Quem era o pêndulo? O corpo. Então, quando a pessoa chegava no terreno, quando eu faço radiestesia, é a mesma sensação. Se eu estou fazendo radiestesia e a minha boca fica aguada, tem água. O terreno tem água. Se a minha boca fica seca, tem massa de ar. Ou tem falha seca. Ou tem cavernas embaixo, túneis. Também. Aí eu vou pedindo para o pêndulo o que nós temos ali. Vou começando a ver o que tem ali. Então, vamos voltar lá. Então, assim, se você tem essa programação vibracional da tua memória epigenética, que você viveu num ambiente feliz, agradável, que você tinha uma casa limpa, aconchegante, bem organizada, que você tinha, não quero dizer regras, mas é que você tinha, por exemplo, uma conduta, né? Toda essa memória, desde a gravidez da tua mãe, quando você tinha essa gravidez saudável, quando ela teve uma gravidez tranquila, enfim, você tem essa programação vibracional dos teus genes, das tuas células, dos teus átomos dentro do teu corpo. Então você envia isso, tá? Só que o que acontece? O que acontece quando você não trabalha no terreno primeiro? Então, veja bem, por que a escolha do terreno é muito importante, que foi a tua pergunta que tu me fez lá no início. Sim. Então, olha só. Ao construir uma escola, vou dar um exemplo, tá? As crianças hoje passam 8 horas, 4 horas dentro da escola, por longos anos. Sim. Se a escola começar a fazer esse trabalho do terreno antes de construir, ou tá ok, tá construído, não tem como desmanchar. Se fizer esse trabalho de geobiologia, o que vai acontecer com as crianças ali dentro? O estudo dela vai fluir. Sim. Vai fluir. Não vai existir TDAH, aquela coisa arada, aquele nome complexo que se tornou um nome complexo, que se tornou uma doença que todo mundo dá remédio, né? Cava o buraco, põe o remédio aí dentro, tapa o buraco, a criança tá boa, manda para casa. Não é assim que funciona. O que acontece? A criança tem essas células, que tem as anteninhas ao redor dela, que a criança tá na paz, tá na boa, vai para a escola, vira do avesso. O que acontece? O ambiente da escola tem esse desequilíbrio no seu terreno e as células da pessoa, da criança que está lá dentro, ouviu? Então, eu costumo dizer assim, o terreno tem sininhos, as tuas células têm sininhos. E a criança fica 4 horas lá na sala de aula, né? Fora que ela convive com mais 30 seres humaninhos ali. Exato. Então, o que acontece com os sininhos das células das crianças? Eles vão começar a vibrar no terreno que a escola está inserida. Só que não é só o terreno.
tem toda a memória de paredes, ter toda a memória do ambiente, o que que aquele terreno tinha antes, o que que era construído antes, quem usava, qual era a vertente do uso, era idôneo, não era, era para coisas boas, não tão boas, entendeu? Tudo tá aí. Porque a gente costuma fazer o quê? A gente costuma passar uma vassoura no chão, passar pano e tirar pó. E a limpeza que Exato. você não enxerga. Mas você vai dizer assim Então, para ti, as pessoas estão tão no automático que elas esqueceram disso. é que assim, elas esqueceram e é complicado mexer nessas feridas, né? Ah, sim, realmente, você citou da escola. Se você for olhar as crianças hoje em dia, tá delicado, porque os pais estão tão egoístas que eles só estão pensando no trabalho. Apesar que eu não acho que seja tão egoísmo, É que mas opção que temos. Eu me isso incluo. é que caminho que a sociedade foi, né? Exatamente, só que assim, até a gente mudar né, mudar isso, então o que acontece? Vai um tempinho. Então, como é que tu vai fazer uma escolha boa de terreno? Primeiro, tá? Pelo terreno, você consegue tornar ambientes salubres para quantas pessoas? Coloca um prédio de 20 andares, 2 apartamentos por andar, são 40. Vezes Uhum. 4 pessoas em cada apartamento, que é a média, um monte, né? Dá muita gente. 4 vezes 4, 460 pessoas. Dá muita gente. Né? Dá Não, 1.600. 1.600. É. 1.600? Nossa. Mas é lógico, 4 vezes 40. Ah, eu fiz 4 vezes 4, tá certo. Não, eu fiz 10%. Mas aqui em Então, Balneário tem prédio que é 10% de morador. O resto é fantasma que vem só final de semana. bem, pega fim do ano, o que que vira isso aqui? Jesus, nem fale. Não, não. Só que se você melhorar essas condições vibracionais dos ambientes, se você colocar mais saúde para os ambientes, alguém perde. Quem perde? A medicina tradicional, certo? Porque vai vender remédio para quem? Não vai ter mais para quem vender remédio. Não vai mais ter quem vai ficar doente. Porque você sanou o problema lá atrás. Entendeu? Uhum. Então vamos lá. Tudo bem até aí? Tudo bem, pessoal? Se tem perguntas, vão fazendo perguntas que eu vou respondendo. Aproveitem. É a Ângela, você que tá. A Ângela disse aqui, ó, super acredito na energia que emanamos e atraímos com isso. Então, se tu tiver alguma pergunta, pergunta aí que a nossa mestre em medicina da casa esclarece. Vamos voltar para dentro dos ambientes. Olha só. Quantas horas por noite você dorme? Se eu olhar aqui nesse sistema, eu acho que estou dormindo 4 horas e olha lá. Ah, vamos computar aqui que todo mundo dorme 8 horas por noite. Acho difícil. Tudo bem. 1/3 da sua vida você passa em cima da sua Da cama. cama. Aí a pessoa não dorme bem. Aí a pessoa tem problema de insônia. Aí a pessoa é agitada. Aí a pessoa, mais o quê? Não tem concentração. Aí a pessoa começa a pensar nos problemas. Aí o que que acontece? Tudo isso, eu estou acessando o campo aí de muita gente. O que que acontece? Acontece, a pessoa vai procurar um médico. Não estou dizendo que não é para procurar. Nada disso. Não é nada disso. Mas se você ir lá na fonte do problema, que é o terreno, tu resolve muita coisa. Então, tá, ok, mas Lisiane, eu não posso resolver o problema do terreno do meu prédio. Então, resolva o problema do seu apartamento. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, agora eu vou dar o meu exemplo próprio aqui, o que aconteceu. Eu nem sei quanto tempo eu estou falando, meu Deus, 1 hora já. Deu 40 minutos. Eu tô cuidando. Tá. A Ângela está Você vai perguntando aqui, ó. responder a pergunta dela agora. Eu vou responder agora?
Porque ela perguntou assim, ó. Pergunto se isso influencia os edifícios e as pessoas que habitam ali. Então, Ângela, a Lise vai contar o case dela, tá? E ela não quis mais vender o apartamento, eu tinha o comprador, ela desistiu de vender o apartamento, entendeu? Agora vamos lá. Eu vou resolver, Ângela. Me chama depois que nós vamos conversar. Então, assim, quando eu vim para Balneário, que eu passei um tempo em Itapema e vim para Balneário, toda feliz do mundo, né? Feliz, feliz. Me aceitou, ok, amo morar aqui, amo morar aqui, enfim. Caí de paraquedas aqui em cima, aqui, ó. Caí de paraquedas. Literalmente, o universo e seus anjinhos me colocaram aqui, né? Eu vi tantos apartamentos, eu vi tantos prédios, teve num prédio que eu subi, lindo, maravilhoso, lá na Barra Norte, eu não vou fazer nome. Eu estava no 25º andar, eu via tudo, a vista que eu via era Eu sei qual que é massa, assim, difícil. Tem uma amiga que tem um apartamento lá. Lindo. O que aconteceu? Comecei a passar mal, comecei a ficar sem ar, ficar sem ar, eu tive que sair, eu digo, não quero sair daqui, não consigo ficar aqui, tenho que sair daqui, aqui não dá. E aí o meu marido junto comigo dizia, mas vamos olhar, não, aqui não consigo não. E o corretor, fofíssimo, não era Dirlene, era um corretor, homem, né, pensou, pronto, achei uma cliente completamente maluca, ok, então eu vou levar a senhora no outro lugar. Aí estacionou na rua, eu olhei pro prédio e digo, ó, moço, sinto muito, mas eu não vou nem entrar nesse apartamento, nesse prédio aqui. Não. Senhora, não viu o que é? Não, eu falei que eu não vou entrar, não gostei disso aqui, não entrei. Eu fiz uns 4, 5 prédios, eu chegava na frente do prédio e dizia que eu não vou. Sério? Seríssimo. Aí daí ele me levou num outro ali perto do Shopping Atlântico. Não, porque a senhora vai gostar daqui, porque o prédio Biriri, Bororó. Ah, tá, né? Leva uma pessoa que tem conhecimento de planta baixa e que o closet ele terminava num triângulo e que dentro da sala de estar, ou seja, de costas para o sofá da sala de estar, tinha uma churrasqueira. Gente, não compra um apartamento desse nunca. É complicado, né? Não compro. Aí, tudo bem, cheguei aqui nessa rua aqui que eu moro. Foi incrível, porque assim, tinham 2 árvores aqui, centenárias. Uma eles conseguiram cortar com a construção aqui, mas tudo bem. Tá no livrinho deles, né? No livrinho de quando sair desse plano e ir pro outro, tá no livrinho deles. Só que tinha como se fosse um portal aqui, porque as árvores, elas caíam pro meio da rua. Era lindo. Aí o corretor estacionou lá embaixo e disse, moço, olha só, é aqui que eu vou morar. Daí ele olhou pra mim e disse assim, mas como se a senhora não sabe nem que prédio é esse? Não viu o apartamento? Eu digo, ok, eu vou ver a planta baixa para descargo de consciência, mas é aqui. Nem precisa. Pode marcar as visitas dos outros lugares, porque eu nem vou mais. Aí eu subi. E ele foi aqui. Aí aquela tramitação toda de 6 meses, biriri, bororó, aí tu começa a ter os problemas, os impasses, né? Porque tu sabe de quem é tu sabe de quem é a construtora, enfim. Sei tudo. Mas aí, com o passar do tempo, uma senhora aqui que mora na rua estava contando para mim, para o meu marido, que disse assim, vocês moram aqui? A gente estava esperando o ônibus da escola, enfim. Sim, nós moramos aqui. Daí ela disse assim, mas que legal, vocês sabem a história aqui de se onde construíram um prédio de vocês? Aí eu digo, não. Eu disse, eu não sei a história. Eu nunca então, assim, descobri o que tinha, porque antes eu já tinha feito uma live com essa com a Dirlene, né? Investigue quem foi que morou, como que era a pessoa que morou nesse apartamento, caso não for novo. Pergunta se ele tinha bons relacionamentos com os vizinhos, investiga. Isso tu não vai estar prejudicando ninguém, tu vai só buscar informações. Aí a senhora me disse assim, você não sabe o que tinha nesse terreno? Eu digo, não, a senhora poderia me contar? Ah, sim, posso lhe contar. Então, tinha um tal de Dr. Fritz que fazia vários trabalhos e ele tinha uma casa que atendia várias pessoas e era nesse terreno. E aí eu digo, ai, misericórdia. Você não tem noção quanto que eu trabalhei aqui dentro desta casa. Você me contou. Você lembra que café que a gente tomou. Você lembra que eu estava no meio de um sanduíche, né?
Aham. vizinhos superiores e inferiores, e eu tava no sanduíche, gente, parecia uma uva passa, espremida. E eu comecei a mudar a vibração daqui. Aonde que eu comprovei que eu mudei? Na geobiologia. Porque quando a gente mede os índices bovis dos ambientes, o que, que acontece? Eu vou descobrir quanto que índice que ele tem, se é 12 mil, se é 15 mil, se é 20 mil. Então, assim, para um ambiente, para você dormir, é de 8 a 9 mil, você vai dormir tranquilo, tá? Aqui dentro, onde eu estou no home office, tem 14 mil de índice bovis. Aqui ninguém dorme, isso aqui é um quarto, hein? E eu transformei em home office. Cidadão aqui não consegue dormir. Não tem como dormir aqui. A não ser que faça todo o trabalho, enfim, coloque os remedinhos, ok. Só que estava muito alto. Então, o que que acontece? Eu trabalhei muito com mandalas e fita energética de ambientes aqui durante 2 anos. Fazia semanalmente. Nossa. Uma coluna semanal, 2 anos. E fui anotando o que que acontecia. Por exemplo, os relacionamentos nossos aqui de casa, os problemas, enfim, uma série de coisas. E fui começando a prestar atenção nisso tudo, tá? Até que eu comecei a fazer, até que depois eu fiz a reprogramação energética e geobiologia. Aí eu assentei a poeira. Aí eu posso dizer que o negócio, ufa, respirei. Depois eu fiz o Feng Shui tradicional, tá? Então, com o Feng Shui eu sei a melhor maneira de posicionar a cabeceira da minha cama, da cama da minha filha, enfim, que no quarto dela tem, tem seríssimos problemas nessa coluna onde está esse quarto, tá? Porque eu sei que ali tem estrelas complexas, então ali eu arrumei e a geobiologia comprovou o que o Feng Shui disse. Que é mais incrível isso. Hum. Então, por último, eu fiz a cabala da casa. Que é a Aí, numerologia, né? é, aí a numerologia ainda estou em fase de experimentações, né? Porque numerologia de ambientes, como eu estou desenvolvendo, não tem. Hum. Não tem numerologia de ambientes. Tem numerologia cabalística, tem numerologia pitagórica, não tem numerologia de ambientes. Uhum. Tá? Então, essa técnica ainda eu estou em desenvolvimento disso, né? Enfim, isso é um assunto para outros, Esse é outros um momentos. assunto que a senhorita vai começar a escrever um livro que eu tenho te cobrado para você começar a escrever um capítulo por não sei por minuto. Por minuto não, né? Eu sei que tu tá sem tempo, mas vai pensando. Respira Porque aqui. daí você é Isso é um a assunto. única, você Hum, é a única pessoa que está desenvolvendo esse assunto maravilhoso, está sendo pioneira, entendeu? E olha que eu sou muito agraciada, Ângela e Luísa que estão aqui. Olha que coisa maravilhosa. Só vem pioneirismo para mim, que bacana, para divulgar isso, para compartilhar isso com todo mundo e as pessoas que gostam disso, entendeu? É fantástico. Eu gosto desse assunto desde que eu me tornei gente, aos 12 anos, tá? Aos 12 anos já estava escrita naquele negócio da Ordem Rosa Cruz, eu recebia as revistas da Ordem Rosa Cruz para ler, para estudar, entendeu? Então eu sempre gostei disso. Por isso que eu trabalho com esse assunto, por isso que eu gosto, né? Agora eu queria pegar aqui contigo. Tu falou, né? Eu fiz workshop contigo, mas tem corretoras aqui que estão assistindo e vão assistir depois. O uhum. que seria para você explicar para a corretora de ambientes, para ela aplicar isso, né? Eu já sei, eu aplico com a minha, você sabe como, né? Que a gente tem a intuição, mas aquela corretora que ela está no caminho, né? Que ela está trabalhando e que ela não tem esse conhecimento, como que ela pode fazer essa abordagem ou como que ela pode, quando que ela vai ter esse olhar, assim perguntando para ti? Deixa eu ver. Tu quer saber como que a tua cliente consegue interagir melhor, que leva essa sabedoria toda até os clientes dela em relação aos ambientes que elas têm na mão para vender isso? Isso. Uhum. Vamos lá. Nesse caso, usando o conhecimento do Feng Shui. Vou falar Feng Shui que todo mundo sabe.
O Feng Shui que eu trabalho é o tradicional. O que, que é o tradicional? Eu uso bússola e norte verdadeiro. Eu não me alinho com porta porque não, na minha concepção isso não funciona, não entra nos meus estudos, né? Porque a gente tem que sempre se guiar pelas estrelas, Pelas certo? estrelas, né? Pelos planetas, certo? Porque Uhum. quando eu trabalho com Feng Shui, eu estou trabalhando com o quê? Com os planetas, indiretamente. Uhum. Porque os números que a gente chama, né? As estrelas da face e as estrelas da montanha são as estrelas boas e as estrelas não tão boas. Então ali eu começo a lidar com os planetas. O que é Feng Shui tradicional? É um mapa astral das casas, dos ambientes, tá? Uhum. Então, por exemplo, assim, eu consigo fazer uma consulta prévia. Vamos lá, a Dirlene está com um cliente, né? Ou a Ângela está com um cliente. Mas aí eles estão em dúvida entre 3 apartamentos, tá? O da direita, o do centro e o da esquerda. Aí a pessoa está em dúvida, nossa, estou em dúvida, e qual é o melhor? O que que acontece? Eu vou analisar as datas de nascimento das pessoas em relação à data de nascimento do ambiente e vou fazer esse link de informação, vou linkar fazer esse mapa prévio que a gente chama, para saber Uhum. se é bom, se não é bom, se o ambiente é próspero para você ou se não é, tá? Porque, por exemplo, assim, tem ambientes que têm uma energia, eu vou falar energia, tá? Porque vou abrir um parênteses. Quando eu falo energia sutil, o que que é energia sutil? O que que é atingir o campo sutil? O que que está no campo sutil? São teus pensamentos, sentimentos e emoções e palavras. Tu acessa esses campos vibracionais, tá? Para a pessoa não achar que é coisa do além. Então, o que que acontece? Fecha parênteses. O Feng Shui, essa consulta prévia, ela vai ver se o ambiente tem uma energia propícia, por exemplo, é um médico. É bom para um médico morar nessa casa? É um advogado. É bom para um advogado morar nessa casa, nesse apartamento? Porque às vezes a energia, que é uma energia mais de intriga, sabe, energia assim mais áspera, o advogado vai se dar muito bem ali dentro. É o campo dele, é o chão dele. Mais uma professora não vai. Entendeu? Sim. Então, cada pessoa, cada ser humano, ela tem o seu sapato. E por que já não saber disso antes de comprar? Então, o corretor que entrar em contato comigo para fazer uma consulta prévia. O que é a consulta prévia? Eu não vou fazer toda a análise. Só vou dizer para ele se o ambiente da direita é melhor e o da esquerda nem tanto, para venda sair com 100%. Vamos botar ali 95%, né? De exatidão. Quem ganha Uhum. com isso? Teu cliente. Sim. O teu cliente, Não, tá? e Só que por outra coisa, ah, você vai ter um trabalho diferenciado, né? Você vai exato, estar humanizando o seu trabalho, entende? exato. Porque quantos corretores de ambientes fazem isso? Nenhum. Nenhum, tá? Talvez Nenhum. as E mulheres, talvez corretoras mulheres, possam ter essa sensibilidade. Algumas, eu acho que algumas, mas quem tem um profissional aonde diga com exatidão qual é o imóvel específico e benéfico para aquele teu cliente? não tem. Não existe Não essa profissão aqui no existe, Brasil não existe. e nem lá fora, nem em outros países não tem, tá? Então, o curso que eu vou dar de Feng Shui para corretores de imóveis só tem aqui, em outro lugar não tem, tá? Uhum. É um, como é que dizer, é um plus é um plus que tu vai dar para o teu cliente. Eu tenho essa ferramenta que é única, exclusiva para trabalhar com os meus imóveis, tanto com terreno, quanto com casa, quanto com apartamento, quanto com ambiente comercial, não importa. Uhum. Posso contar um negócio que abrir um outro parênteses aqui para dar um outro exemplo que eu acho muito legal? Pode, claro. Meu Deus. Eles assistem, depois vocês assistem no YouTube, daí no YouTube vocês podem assistir um pouco agora, um pouco depois, enfim. Vamos lá. Vocês sabem que os shoppings, eles são construídos que você perde a noção do tempo lá dentro, né?
Se chover, tu não consegue ouvir, tu não enxerga, tu não sente nada do ambiente externo, tá? Qual construção que você tem, que você acha que tem no extrafísico? Gente, o mundo espiritual existe, tá? Estamos no século XXI, ano 2023, numa ascensão planetária, numa transição planetária e existe, e isso é um fato. O que você acha que está construído no extrafísico? Não sei. Não vou arriscar. Ambientes com a mesma vibração, que deixam as pessoas desnorteadas com essa coisa de comprar, 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 comprar. Tu perde a noção do tempo, tu entra no piloto automático e a partir dali o teu cartão que paga a conta. Eu não gosto de ir no shopping, sabia? A única coisa que eu gosto de ir no shopping é no cinema. Exatamente, Ângela. O tempo dentro do shopping é diferente, parece uma realidade paralela. Uma dimensão para ela, né? Total, total. Então, para te ver como que assim, ó, como que o segredo está no terreno. O segredo está no terreno. E quando um shopping é construído em cima de um banhado? A causa. Acontecem vários problemas fisicamente, como você viu aqui. É verdade! Agora eu lembrei de umas. Realmente. Problemas fisicamente. Então, eu costumo dizer assim, quando o copinho da alma tá cheio, ele transborda. Quando ele transborda, é o corpo físico que paga. Tá, um parênteses agora. Eu vou te perguntar. Você falou estamos falando do terreno e estamos falando dos cosmos. O que está acontecendo que está tão calor que, ó, eu tô aqui com o guardanapo me secando, que eu tô suando, que Deus o livre, que daí... tu lembra que o nosso amigo falou, Fábio, né, falou que o campo da Terra parou de girar. Tá, vou explicar. O que isso está interferindo no nosso ambiente? Está mudando a nossa estrutura de dormir, está mudando a nossa estrutura de concentração, de cansaço, porque eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo que mudou toda a minha vibração, entendeu? Depois que eu tive essa conversa com vocês, eu comecei a observar melhor, sabe? E outro detalhe, assim que você falou, eu não sei se na outra live eu falei isso, acho que eu falei, que quando você chegou na frente do teu apartamento e falou que ia morar ali, a minha casa também aconteceu a mesma coisa. Eu, quando estava aqui do lado, eu sabia que essa casa ia ser minha. Incrível, então, né? Vou responder essa tua fala de como que eu sabia. Eu não sabia. Eu apenas sabia. Só que eu achei que era o máximo isso, pelo lado bom da coisa. Não levar as pancadas que eu levei quando eu entrei para morar aqui. Porque o cosmos, o eterno, como se tivesse pego a Lisiane por aqui, dizer agora tu vai ficar ali para resolver isso tudo, e aprender, e fazer, e estudar, para ter esse conhecimento e para levar isso para os outros ambientes. Entendeu? Foi isso. Outra pergunta sua. Nossa, o campo aqui tá tão que... Respira. Não, a abrição de boca, segundo o Lair Ribeiro, é porque os neurônios estão queimando aqui de pensar, entendeu? Tu começa a bocejar, porque você está fazendo a tua mente trabalhar, tá fazendo a tua mente sair fora do... Contexto. Não é do contexto, eu não diria do contexto. A minha mente está muito cômoda com o que eu estou fazendo, e agora ela está saindo fora de órbita, porque o assunto está entrando totalmente em outro campo, outra dimensão. Da tua zona de conforto. Então vamos lá. Se você, hoje, se eu medir o norte magnético aqui de casa, ele mexeu? Ele mexeu. Mexe o norte magnético. Quando o ambiente não gira, gente, não gira, é o planeta que está mudando. Vamos voltar um pouquinho. O planeta não é estático, tá? O planeta Terra gira, né?
vira. Com isso, o que acontece? As coisas vão modificando. Então, a energia também não é estática, ela se movimenta. As coisas, elas se transformam. A energia se transforma. Sim, Você não muda a energia, você transforma ela, certo? Ok. certo. Então, o que que vai acontecer? Quando eu faço Feng Shui e eu vou medir na bússola, eu vou montar todo o mapa de acordo com o ano de nascimento do imóvel. É como se fosse um mapa astral. Você precisa dar sua data de nascimento para fazer o teu mapa astral. Os ambientes é a mesma coisa, porque eu preciso saber que período que ele se enquadra. E Sim. dentro do ano chinês, o que que acontece? O ano chinês, tanto quanto o ano cabalístico da Cabala, ele não conta essa questão antes de Cristo e depois de Cristo. Ele conta As direto. estações, né? Direto. Os chineses, eles contam períodos de 20 em 20 anos. Então, as contagens deles são totalmente diferentes. 2024, nós Você mudamos. falou, falei para as meninas ontem no jantar. Nós entramos no período 9, a partir do dia 5, 6 de fevereiro. O que que isso muda? Muita coisa. Muita coisa. Ah, as Viu, estrelas, Ângela e Luísa? Aí, ó, tá vendo que eu falei para vocês ontem? as estrelas os planetas, eles começam a entrar na sua fase de luz ou na sua fase de sombra, como qualquer coisa. Nós também temos o nosso lado bom e o nosso lado não tão bom. Sempre temos que equilibrar isso tudo. Então, o que que acontece? O norte verdadeiro do planeta Terra está mudando. Com isso, os mapas da Cabala da mesma coisa, da mesma forma, porque a Cabala eu tenho que me guiar pelo leste para trabalhar dentro dos ambientes. O Feng Shui pelo norte verdadeiro. Enfim, eu uso os dois, né? Eu tenho que saber as direções certas nos duas técnicas. Você prestou atenção que o Sol está nascendo numa direção diferente? Tá diferente? Hoje tu Sim. pega sol na parte da tua casa que antes você não pegava, ou que era menos intenso, ou mais intenso, enfim. Nós temos um estetoscópio do planeta Terra que se chama ressonância Schumann. Já ouvi Você mede falar. a frequência do planeta Terra. Então, quando ela está numa frequência alta, os seres humanos ficam assim desnorteados, porque é como se Aham. o planeta Terra estivesse andando muito rápido, as horas estão passando muito rápidas, os dias não estão com 24 horas, estão entre 14 e 16 no máximo, e nós estamos numa fase de transição planetária. Hum. Ok? Ok. Então, o que que acontece? Meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Há bilhões de anos atrás, é como se tivessem deixado o planeta Terra torto, e agora ele está desentortando, Ah, sim, entendeu? sim. Mas nós estamos aqui. Então, aonde que isso tudo mexe? Epigenética do planeta Terra muda. Nós, os seres humaninhos, dentro dos nossos ambientes, recebemos toda essa informação da mudança. E como Aí lidar? tu me trouxe, nessa questão, tu me trouxe. Isso, Ângela, vai acontecer a transição. Aonde que essa transição vai mudar as altitudes. Vamos dizer o seguinte, vamos entrar um pouquinho Hum. mais além. As cidades todas vão mudar. Todas Sim, vão mudar. Onde a gente não vive, a gente sobrevive. As construções todas elas vão, vamos botar entre aspas, exigir geobiologia, conhecimento de Feng Shui, geometria sagrada, Cabala. Eu amo Cabala. É difícil dizer qual que eu amo mais, eu amo todas. Não tem como eu dizer é que é uma somatória, né? Então, porque é uma engrenagem aonde que você vai achando uma. para É porque assim, fazer. cada ciência, porque isso é uma ciência. Isso Sim, é uma ciência. Então, a geobiologia
trabalha no quadradinho da geobiologia, mas ela vai repercutir no todo. O Feng Shui trabalha no quadradinho do Feng Shui, mas ela vai repercutir no todo, entendeu? Então, quando Sim. eu disse para você que eu mudei, o que que eu mudei aqui dentro de casa? Eu mudei a casa de lugar? Não, não mudei. Eu Mudou mudei. a energia da casa. Eu mudei a vibração. A minha casa está enviando a vibração para o universo com uma alta frequência, uma frequência de saúde. O que que acontece? O terreno, a apometria comprovou isso, a geobiologia comprovou isso. O que que acontece? O terreno continua vibrando de uma forma densa, porque ele está aqui. Mas os sentidos da minha casa não entram mais na frequência do terreno. É como se a vibração do terreno fizesse isso aqui, entendeu? Criou um campo magnético de proteção. Exato, vamos dizer assim para entender melhor, é isso aí mesmo. Não, é mais fácil. Mais fácil, tá? Então, assim, quando eu vou medindo, por exemplo, os índices bovis, eu vou medir isso dentro da geobiologia, eu vou saber quanto que é, quanto que tá, quanto que mede isso, né? E quando eu vou mexer, vou ver a questão da saudibilidade da tua casa, eu vou fazer a medição dentro da geobiologia do terreno, que eu acho isso extremamente importante, porque os meus atendimentos todos são à distância, todos são gravados, tá? Todos são gravados, você tem a gravação. O que é primordial? Eu preciso da planta baixa. Ah, não tem planta baixa? Desenha. Faz uma arte terapia e desenha a tua casa. O que eu vou medir dentro do teu ambiente? O nível biótico. O que é nível biótico? É a saúde do lugar. Então, quando eu começo o atendimento, eu meço tudo isso. E no final, eu meço novamente. Outra coisa importantíssima que quando eu atendo os ambientes, eu instalo a coluna búdica. O que é isso? É um ponto de luz que vai se ligar a todos os pontos de luz no planeta, como se tivesse uma coluna búdica entre o cosmos e a Terra dentro do seu ambiente. É muito lindo. É. Bom. E deixa eu só falar mais um pouquinho. E o que é a cabala da casa? A cabala da casa, eu vou ligar os chakras do teu ambiente, dentro do teu ambiente. Vou ligar todos os chakras, porque os ambientes têm chakras, assim como o nosso corpo. Exato. É isso. Então, eu tenho que te dizer, né? Pra gente deixar o pessoal com aquele gostinho de quero mais, né? E eu compartilhei com as meninas ali também, algumas pediram para deixar gravada a live, né? Para elas assistir depois. Eu vou compartilhar. Eu vou colocar você naquele modo lá que tu também fica no teu. Uhum. E vou levar para o YouTube também, nem se preocupe. Ah, não, tranquilo. Eu sei que tu vai fazer. E aí, Ângela, tu tem uma pergunta final? Qual que foi a sua... como que foi para ti esse assunto, né? Ontem a gente iniciou no jantar. Agora, vocês prestem atenção com quais olhos, né? Nossa, como é que eu digo isso? Como que vocês vão olhar para os ambientes que vocês estão inseridos? Lembra lá no início que eu falei para vocês prestem atenção? E agora, vocês vão olhar com que olhos? O que vocês vão enxergar? É isso. E começar a observar ao seu redor, né? Eu gostaria de pintar o meu muro do arquétipo do girassol. Aí lá vem ela com os arquétipos. Ontem participei de um negócio que tinha os arquétipos, né, Ângela? Mas tu sabe que a simbologia ela vem desde que o mundo é mundo. Tudo é símbolo. Tudo é símbolo, exatamente. Entende? Então, a simbologia do arquétipo do girassol... dentro da geometria, porque assim, a arquitetura é uma das profissões mais antigas, né? Sim. Uma das profissões mais que existe. E uma coisa assim maravilhosa que eu acho incrível é a França. Até assisti aquele filme Meia-Noite em Paris novamente. Esses dias, fazia tempo que eu não assistia, acho que a última vez que eu assisti foi lá em 2009. E como que é incrível as construções que eles realizaram na antiguidade. Que maestria
entende? Que tem castelos, casas na Grécia, na França, que tem 1000 anos, 800 anos. É incrível isso. É, mas veja bem, eles tinham um conhecimento, né? Do campo energético do planeta, da malha energética do planeta. Eles tinham esse conhecimento. Hum, Os templos religiosos, você vai ver que lá na frente, bem em cima da porta, tem uma rosácea. Aquilo lá é hum, geometria sagrada pura. Aquilo lá não tá para embelezar nada. Aquilo lá tá para emissão de frequência energética. hum. Não vamos entrar nesses assuntos. Não, esse assunto é meio, assim, tem que ser, não dá para ser muito público. Não dá. Mas a gente pode conversar isso, lógico, né? Eu peço um pouquinho de calma para vocês, porque eu sou só eu, então eu trabalho, eu monto os cursos, vida, né? Tem minha vida particular, vida profissional, então tudo com calma. Eu atendo um ambiente por dia, eu não atendo mais do que isso. Que Não. demanda muita energia, né, Lisiane? Então, por exemplo, assim, depois que eu termino, eu tenho que dar uma respirada legal. Os meus atendimentos são todos à distância, é gravado, você recebe a gravação, você recebe todo o relatório com a descrição de tudo o que aconteceu no atendimento. Eu te dou assessoria posterior, porque é coisa nova, tu vai ter dúvidas, é normal, tá tudo bem. E eu vou orientando vocês depois que vocês recebem os relatórios. E uma coisa que eu achei super interessante, até hoje eu conheci apenas um médico clínico geral, que ele não atende paciente nenhum se você não apresentar o laudo, o relatório de geobiologia da tua casa. Só um. Sério? Que Conheci legal! um só. Ele não faz consulta, ele não te medica se você não apresentar a consultoria de geobiologia do teu ambiente. E aonde que esse abençoado atende? Em qual estado? Ele estava a princípio em Porto Alegre e ia se mudar para Floripa, mas eu não sei se ele fez essa transição ainda. Ah, Porto Alegre, você sabe que tem uma vibração muito grande em Porto Alegre, né? Nessa questão do pessoal fazer a integridade da medicina, tanto da medicina integrativa como eu falo pelas pessoas que eu tenho conhecido, ó. A Ângela é gaúcha, entende? Aqui Mas ela acabou de dizer, ó, que ela ama esse assunto e foi tratado com maestria. E, né, então, obrigada, Ângela, por ter assistido a gente aí, ter participado junto. Porque esse é um assunto que só quem está na mesma energia vai vir, né, Liz? Então, assim, ó, agora, com o passar do tempo, isso vai ser muito procurado, muito procurado. Porque, nossa, não tem dinheiro que pague quando você tem saúde em casa, né? Não tem dinheiro que pague isso. E vocês são uma peça-chave, os corretores de ambientes, de imóveis. Por quê? Porque vocês conseguem evitar seríssimos problemas para uma família. Para uma família que está iniciando, para uma família que está em gestação, para uma família que tem crianças em várias idades, enfim, para pessoas idosas, você consegue ajudar essas pessoas numa dimensão que a gente não tem como mensurar isso. me veio uma ideia aqui, depois eu vou compartilhar contigo, Ok. tá? Então vamos encerrando, porque eu já Vamos. estou aqui há 1h30 de live, meu Deus do céu. Eu vou gravar, vou colocar você lá Não, com isso, deu 1h30 mesmo. 1h30. Realmente as nossas lives sempre passam, né, de 1 hora. Eu agradeço a todos, Ângela, gratidão por estar aqui. Não te conheço pessoalmente, né? Mas quem sabe me chame. Você tem ali acesso às minhas páginas, gente. Casa Mania Olos no Instagram, site. Instagram é mais fácil, porque tá ali, é mais fácil, né? Lá tem o Sim. meu WhatsApp. Mandem recado se vocês quiserem, né? Quiserem saber mais, enfim. Entre em contato comigo via WhatsApp, eu vou respondendo à medida do possível. Tá? E se vocês quiserem, por exemplo, marcar com clientes para que eu explique para o cliente isso, não tem problema.
né? E eu acho que assim, o mundo digital é fantástico porque ele nos une, não importa a nossa distância física. Então, isso o cliente teu só tem a ganhar. A gente faz trabalho em parceria sem problemas nenhum, tá bom? É isso, Beleza. Dilene, mais uma Então, vez, obrigado. Obrigado mais uma vez. pelo conhecimento. Você sabe que eu adoro esse assunto também, eu gosto muito dele. E a gente ainda vai desenvolver coisas bem bacanas. Muita coisa. Um Muita beijo. coisa, tá bom? Um Fiquem beijão. com Um beijo para todo mundo. bom resto de semana. É. Tchau, tchau. Quinta-feira é ótima, né, para lançar novos fluidos, novas vibrações. Bom fim de semana, boa semana. Que Deus nos abençoe e que sejamos muito felizes em nossas casas. E que o universo lhe traga a resposta do que tu ficou em dúvida. Exato. Porque quando tu busca, tu encontra. Bom, Entendeu? Então é o que eu exatamente. desejo para vocês. Assim como eu encontrei as minhas respostas, desejo que vocês encontrem a resposta de vocês. E uma coisa, só vem no tempo que você estiver preparada para ouvir e para compartilhar e disseminar esse assunto, Luísa, que ela achou super interessante. Para tu ver, tu é síndica, amiga. Tu quer melhorar a energia do prédio onde que tu mora, aonde que tu mora dentro da tua casa? Tá aí uma solução, amiga. Você vive gravando vídeos das tretas dos condomínios, bababá. Você tá vendo que às vezes não é o problema, não é o ser humaninho que tá ali dentro. É a estrela retrógrada, a estrela é o planeta retrógrado, né? É o terreno, é o que está embaixo do É o terreno. Que a gente... terreno, é os cosmos, é tudo isso, né? Então, meninas, um beijão. Obrigada, viu? O segredo é o terreno. O segredo do ambiente é a É o raiz terreno. onde que começa tudo, né? É o terreno. É o terreno. Beijo. Beleza? Sim. Vou dar uma surra de doce energia. Me chama que eu ajudo. Até vou tossir aqui, ó. Ela perguntou assim, vamos programar para uma matéria para o jornal. Beleza, Ângela, vamos articular sim. Me chama ali que a gente articula, tá bom? Lise, tu fazer uma matéria para o jornal dos condomínios para falar sobre, fazer uma matéria sobre isso. Mas daí a gente conversa depois, tá? Beijão, gente. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.